Olá, pessoal, espero que estejam bem. Vamos agora falar de um tema que é super presente no dia a dia de todos nós, na organização, independente do setor, independente da posição que ocupamos. A gente vai falar agora na aula 11 sobre funcionamento e desenvolvimento de grupos, que é um conceito essencial para a gente compreender de que forma lidar com o gestor público dessa dinâmica que a gente tem na organização. Vamos lá? Bom, então, iniciando aí, para construir e manter um grupo, os membros precisam demonstrar vontade e competência para se comunicar. A gente vai ver daqui a pouco algumas etapas da formação de grupo e a gente vai entender como é importante que os componentes do grupo estejam dispostos a se comunicar, a flexibilizar, a realmente se relacionar bem. Para isso, a gente vai precisar, então, de abertura, confiança e respeito, que é essencial, como a gente sabe, em qualquer convivência harmoniosa de um grupo. Os grupos de trabalho, eles vão propiciar compartilhamento de tempo, como nós já falamos, compartilhamento de conhecimento, informação acerca do que ocorre dentro e fora dos grupos. É essencial que essa dinâmica ela flua de uma forma adequada e construída, compartilhada. Então, todos os seres humanos, eles precisam, já se sabe, já existem pesquisas, várias teorias que tratam disso, eles são seres sociais, estão em constante evolução e precisam dessa convivência harmoniosa em grupos. Ninguém vai viver sozinho na organização, então, mais ainda, a gente sabe que é muito impossível a gente poder finalizar um determinado projeto sem que exista essa cooperação entre os componentes. A gente pode até fazer algumas tarefas isoladas ali que dependem de mim, porque é claro que a gente tem um momento que a gente precisa se organizar mentalmente para poder construir um texto, para estudar. Tem algumas pessoas que preferem estudar sozinho, mas quando a gente fala de psicologia organizacional, de gestão de pessoas, de gestão público, gestor público, não há como fazer esse tudo de forma individual. A gente precisa dos grupos, a gente precisa de equipes, e a gente vai falar aqui também sobre a questão de grupos, de equipes, que de certa forma tem um conceito diferenciado. Então, trabalhar em equipe é essencial. Provavelmente vocês já descobriram isso nesse grupo acadêmico que vocês estão fazendo parte, que se juntar em grupo, estudar com o colega ou com os colegas, fica bem melhor e mais produtivo. Então, isso é essencial também nos órgãos públicos e em qualquer atividade organizacional. Então, continuando aí, falando um pouco sobre essa formação de grupos que vai acontecer desde o nascimento, a formação, e aí os grupos, pessoal, eles também têm algumas fases que a gente vai destrinchar, algumas aqui. São fases que fazem com que aquele grupo se desenvolva e a gente vai descobrir que tem algumas fases que são realmente mais turbulências e a gente consegue visualizar isso também quando a gente relembra da nossa trajetória. Então, tem alguns grupos que a gente entra e facilmente se encaixa, tem alguns outros que existem algumas barreiras, alguns obstáculos, mas se a gente tiver força de vontade, flexibilidade, aquilo vai passar e esse grupo, em um determinado momento, ele vai se tornar produtivo. Então, vamos entender aqui um pouquinho como funciona essa dinâmica. Então, no início, os membros tentam identificar ali quais são as suas tarefas, qual é o seu papel naquela equipe, naquele grupo. Isso é essencial também, a gente conseguir entender qual é o nosso papel naquela equipe. A gente falou aí no encontro anterior sobre feedback e o quanto é importante que a gente, além de entender qual é o meu papel como indivíduo, eu possa compreender também qual é o meu papel dentro daquele grupo, de que forma o meu desempenho vai impactar no sucesso ou no insucesso daquele grupo. Então é essencial entender isso um pouquinho. Bom, pessoal, a gente tem aí
uma representação só para discutir um pouquinho sobre algumas etapas da formação de grupo. Na apostila de vocês também tem uma figura, uma representação parecida. Existem vários autores que discutem um pouquinho essa composição, essa formação e essas etapas da formação de um grupo. Vocês vão perceber, às vezes, alguma variação entre o autor e um outro, de algum termo, mas de forma geral eles funcionam de maneira muito parecida. Então, inicialmente, a gente tem a primeira fase aí, que é de formação do grupo, onde os recursos são reunidos, então cada um entra ali com a sua parte, o que pode doar é uma parte inicial, onde esses grupos vão se formando. Muitas vezes eles se formam porque as pessoas são mais parecidas, têm objetivos em comum, e aí esses grupos começam a se formar. Existe uma outra fase, que é a fase de conflito, que é uma etapa que é um pouco mais turbulenta nessa formação de grupos, porque é quando há um pequeno embate. Existem desentendimentos, porque é um grupo recém-formado, ninguém compreendeu exatamente o seu papel, então é comum que nos grupos exista essa fase. Isso quer dizer que aquele grupo não pode ser formado? De jeito nenhum. É uma fase natural que vai existir porque nós somos seres humanos, como a gente viu em aulas anteriores, seres humanos que têm personalidades diferenciadas, que têm comportamentos, percepções, sonhos, anseios diferenciados. Então a gente vai aos poucos entendendo um pouco isso. Essa fase de conflito, ela é comum de acontecer. Depois dessa formação de grupos, ela passa por uma outra etapa, que é a etapa do acordo, que aí eles começam a desenvolver ali um bom relacionamento, as pessoas vão se conhecendo, já passou aquele embate inicial, todo mundo já deixou claro, olha, o meu papel é esse, eu quero contribuir com isso, eu tenho dificuldade em relação a me comportar assim, mas eu tenho facilidade em tal coisa. Então, esse é o momento onde as pessoas entram em acordo para que o grupo realmente se reorganize e possa seguir em frente de uma forma produtiva. A outra fase, que aí está chamada de desempenho, a gente tem uma variação também de autores que às vezes chamam esse termo de outra nomenclatura, mas que significa a mesma coisa, é uma etapa onde existe essa produtividade, né? Então, a eficiência da equipe, ela aumenta, faltando um acento aí no gente, acho que foi a configuração aqui, tá? Então, aumenta e o trabalho é executado com eficácia. Então, esse é aquele momento onde tudo deslancha, o grupo começa a se tornar produtivo, é um momento de bastante ganho no grupo. E, por fim, existe uma fase, se isso acontecer, de dispersão, que é quando o projeto é encerrado. No caso, se for um projeto, então a gente tem o início, o fim e o projeto é encerrado. Dependendo do tipo de grupo, esse grupo ele não se desfaz, ele continua ali do trabalho, mas é o formato de se manter grupos. Esse aí é uma outra representação, pessoal, que diz basicamente a mesma coisa, mas só para vocês terem essa percepção de que existem algumas variações, mas que todas se voltam para o mesmo objetivo. Então, novamente, a fase inicial ali, que é a fase inicial, onde as pessoas se conhecem, os integrantes começam a entrar. Então, é uma fase de incerteza e desconfiança, porque ninguém ainda se conhece, onde existe alguns testes de padrões de relacionamento, porque é tudo novo, está todo mundo se testando, e existe um início da formação de territórios. O que é que vai ser o meu papel, até onde eu vou, onde eu não devo avançar, até que se vai para a segunda fase, que a gente já chamou aí na fase anterior, no slide anterior, uma representação onde a gente chamou de conflito. Então, aqui esse autor está chamando de tempestade, mas são pequenas variações que dizem a mesma coisa. Então, nessa fase, o grupo se relaciona de forma desordenada e conflituosa, até que todos aceitem uma liderança, até que aquele grupo se organiza. Então, aqui a gente tem
muitas vezes manifestações de hostilidade, resistência inicial à liderança, o que, como eu disse no slide anterior, é algo normal que se acontece em todo o grupo. Isso acontece, gente, não é só nas organizações atuais, isso acontece desde a formação do mundo, quando as pessoas começaram a se reunir. É normal que aconteça uma certa fase conflituosa e de adaptação em qualquer tipo de relacionamento que se precisa manter em grupo. Aí a gente vai para a terceira fase, que é a de normatização, que esse nome também ele pode vir variado dependendo do autor, onde as regras do grupo elas são conhecidas, são compartilhadas, e aí tudo se torna um pouco mais coeso no sentido de todos agora todo mundo já brigou, então agora vamos colocar as regras, vamos definir exatamente como que vai funcionar o nosso grupo. Nessa fase, então, começa a identificação como grupo, porque as pessoas já estão colocando regras, se conhecendo, os objetivos comuns começam a serem buscados para se atingir um objetivo ali, e aí a gente entra para essa quarta fase, que, como eu falei no slide anterior, é quando tudo vai acontecer de maneira mais tranquila, todo mundo já sabe o seu papel, eles já se sentem mais unidos, o grupo já é mais coeso, e aí é uma fase que essa performance começa a melhorar bastante. Eles começam a ter mais energia para o trabalho, os conflitos já foram superados, já passou, a gente já brigou lá no início, agora vamos trabalhar aqui que a gente tem muita coisa para fazer. E a divisão de responsabilidades ela se torna mais clara. Toda a representação das etapas do grupo, pessoal, vai ter uma fase final, que é a da dissolução, a de finalização do grupo, mas não necessariamente, se isso aqui não é um projeto, esse grupo ele não vai se dissolver. É porque muitas formações de grupos, elas acontecem por causa de um projeto. O projeto é que tem o início e o fim definido. Se não existir a necessidade da dissolução, esse grupo vai surgindo e a ideia é que ele vá seguindo nessa fase aqui de energia total, de entrega dos objetivos, que é quando os grupos já se tornam mais conhecidos e isso se torna muito mais fácil de lidar, tá? Então, gente, alguma diferenciação aí de equipe e grupo, só para a gente destacar alguns pontos positivos. Então, a gente tem na apostila de vocês também, está explicando essa diferenciação. A gente tem uma diferença aqui de equipe e grupo. Grupo é algo que não está. Grupo é simplesmente um monte de gente junto. Às vezes a ideia não está muito coesa, não está fluindo muito bem. Então, uma equipe é um grupo que já entendeu seus objetivos e se envolve para alcançar de forma compartilhada. Então, nós temos que buscar sempre transformar um grupo, que é simplesmente um monte de gente, em uma equipe. Nesse caso, a comunicação, então, vai ser honesta. Diferentes opiniões são encorajadas, não é porque existem, como a gente já falou e também em outros encontros, hoje em dia, em todas as equipes, nós temos equipes multifuncionais, então tem gente de várias formações trabalhando juntos. Isso é necessário. E aí a gente tem que entender que essas diferentes opiniões, elas precisam ser encorajadas, eu dou liberdade para cada um dizer sua opinião, que não obrigatoriamente vai ser aceita por todos, mas ela precisa ser compartilhada. As competências complementares dos membros permitem alcançar resultados e objetivos compartilhados, definem seu propósito e direção. Então, nesse caso, respeito, abertura e cooperação são altos, é o objetivo, então, de toda equipe de trabalho. O grupo ele investe constantemente em seu próprio crescimento, que não é o que nós queremos, né? Nós queremos buscar um crescimento que seja coeso de todos na equipe. Um grupo torna-se uma equipe quando presta
atenção à sua própria forma de funcionar e procura resolver os problemas que os afetam. Todo grupo vai ser uma reunião, então, de pessoas diferenciadas, e quando aquele grupo ele consegue lidar bem com essas diferentes opiniões, eles se tornam uma equipe, que é o objetivo, que precisa ser o objetivo de qualquer gestor público, transformar um simples grupo de pessoas em uma equipe que trabalhe junto, de forma coesa, mesmo com opiniões diferentes, aquilo dá certo. Então, qualquer esforço para criar uma equipe integrada de pessoas na organização deve estar diretamente relacionada à crença da organização, por meio da gestão, de que esta é a única ou a mais importante forma de lidar com esse contexto e a um esforço genuíno de participação do grupo. Pessoal, gerir órgãos públicos que prestam um serviço ao usuário é um desafio grande. Vocês vão perceber isso durante o curso todo e para quem já atua deve ter percebido. Mas criar essa equipe é a única forma de nós lidarmos com o dia a dia e superarmos os imensos desafios que a gente tem. Eu posso dizer isso porque eu trabalho também, como eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, eu trabalho com turmas de mestrado e de doutorado na área de gestão pública. Então, eu trabalho no mestrado em gestão de políticas públicas, onde nós temos alunos da alta gestão de vários órgãos importantes, tanto aqui do Estado, Ministério Público, TCE, altos gestores do Estado, nós temos também turmas do Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Eu estou falando isso por quê? Porque nós temos altos gestores discutindo gestão pública e os desafios são presentes a todo momento. Vocês imaginem, eu gosto muito de falar durante as minhas aulas de exemplos práticos, por exemplo, aí do município que tem que lidar com a saúde, que ele tem que integrar as necessidades dos postinhos de saúde com a necessidade do hospital da cidade, com a necessidade da Secretaria de Saúde aí da cidade. Então, são desafios imensos. Agora, imaginem o Ministério da Saúde, os diversos desafios que eles têm a nível de Brasil, com tantas pessoas diferentes, com tantas pessoas que têm um acesso muito complicado à saúde pública. Ou seja, a responsabilidade de vocês como gestor público é imensa e tão grande quanto de um gestor público de um órgão como o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que tem desafios gigantes. E aí é nosso papel melhorar a nossa formação, que é o que vocês estão fazendo aqui nesse momento, e fazer com que as pessoas que estão trabalhando nessa equipe possam buscar a todo momento esse objetivo em comum que vai impactar lá no nosso usuário final, que é o objetivo principal da gente estar trabalhando com gestor público, ok? Pessoal, as mesmas orientações de sempre, revejam os materiais, leiam, vejam os vídeos, discutam com os colegas aí, que agora vocês já descobriram que eles vão se tornar equipe ao invés de grupo, e tirem dúvidas com a nossa equipe, continuem firmes, estaremos aqui juntos, auxiliando vocês nesse processo de ensino-aprendizagem, ok? Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro, que já vamos para a aula 12, ou seja, a 2 chegando por aí. Espero que todos saiam bem como saíram na 1, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.